sua Bíblia no Salmo de número 51, que é o tema deste propósito, né? Vocês estão. O Senhor falou grandemente ao meu coração acerca deste tema. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 7, que vai nos dizer assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, leva-me contemplamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre adiante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hispó, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Amém? Eu acho muito bonito esse Salmo de número 51, porque vai nos falar acerca de uma pessoa que nós conhecemos, que é Davi, o homem a qual Deus escolheu, separou. Uma vez que Deus... Amém. Vai nos falar acerca de um homem a qual Deus escolheu e separou para reinar. E quando eu vejo o chamado de Davi, eu vejo que, segundo aquilo que a ótica humana diz, ele não era o perfil, mas Deus o escolheu. E uma vez que Deus nos escolhe, não tem pessoa, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus sobre nossas vidas. Deus escolheu Davi, separou ele, e aí a Bíblia vai nos dizer que Deus o colocou para reinar. Mas o cenário do Salmo 51 é um cenário de tristeza, é um cenário de súplica, é um cenário de arrependimento. E por que este cenário? Porque Davi fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas como um homem segundo o coração de Deus faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor? E aí eu já havia lido, mas eu fui reler de novo esta passagem para que o Espírito Santo de Deus pudesse falar no meu coração. E aí, se você ler em 2 Samuel, capítulo de número 11, a Bíblia vai dizer que havia uma época, verso de número 1, havia uma época onde os reis deveriam sair para a guerra. Ainda que eles fossem reis, estavam reinando, havia esta época específica que os reis deveriam sair. E aí o Espírito Santo disse para mim que existem momentos em nossas vidas que a gente precisa entender. E quais são esses momentos? É que quando nós estamos debaixo do direcionamento de Deus, a gente precisa fazer aquilo que Deus tem nos incumbido de fazer. A Bíblia vai dizer que era a época de os reis saírem, só que Davi decide ficar no palácio. E este foi o erro de Davi, ficar aonde Deus não disse para ele ficar. Ficar aonde Deus não disse para ele permanecer. Davi ficou ali no palácio. E aí diz que ele avista uma moça da janela. E aí, quando nós ficamos aonde Deus não disse para a gente ficar, quando a gente não executa a nossa função, a gente peca contra Deus aí. A Bíblia vai dizer que Davi ficou e ele avistou uma moça. Só que essa moça já tinha o quê? Um esposo. E aí, enquanto eu meditava acerca desta palavra, Deus disse para mim: não queira aquilo que é das pessoas, queira aquilo que eu te dei. O que significa isso? É que às vezes aquilo que Deus tem nos dado não é o suficiente. Às vezes a gente quer mais. Davi já tinha mulheres, só que ele queria aquilo que ele avistou. E o que significa isso? É que às vezes Deus nos coloca e nos confia coisas. E às vezes a gente quer outras coisas. Mas eu vim para te dizer e vim te orientar com base bíblica. Queira aquilo que Deus já te deu. Não queira aquilo que é de alguém. O meu erro e o seu erro é não se satisfazer com aquilo que Deus tem nos dado. A Bíblia vai dizer que Davi avistou aquela mulher. E aí ele mandou chamar aquela mulher, mesmo sabendo que o
Urias era o que? A esposa. Batseba era a esposa de Urias. Mas mesmo assim, mesmo o servo dele dizendo que ela tinha um esposo, ele chama aquela mulher. E aí, quando nós ficamos no palácio, no momento da guerra, nós podemos cair neste erro, de olhar para coisas e querer tê-las. Só que não é o momento, não é nosso. Essa mulher, ela era esposa de um homem, a qual servia Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi chama ela para o palácio. E ele comete o erro de se deitar com esta mulher. Então, o cenário do Salmo 51 é um cenário onde Davi está clamando a Deus, para que Deus venha o perdoar. Só que se você perceber, a Bíblia vai nos dizer que Davi só reconhece o seu erro quando o profeta vem até ele. Quando o profeta vem até ele, ele reconhece que ele pecou e errou perante Deus. Porque antes, Davi tenta encobrir aquilo que ele havia feito. O meu e o seu erro é, não admitimos os nossos erros. A Bíblia vai dizer que Davi tenta dar férias para o marido de Batseba, Urias. Fala para ele voltar para casa, chama ele da guerra. Fala para ele ir para casa, mas ele não vai, ele fica na frente do palácio. Por quê? Porque havia homens que estavam guerreando uma guerra e ele não queria voltar para a sua casa, sabendo que o povo estava enfrentando. A Bíblia vai dizer também que ele prepara um banquete, chama Urias, tenta embriagá-lo, mas mesmo assim Urias não vai para a sua casa. Davi fez de tudo para tentar encobrir o seu erro e não admitiu aquilo que ele havia feito. O meu e o seu erro. E isso vem lá de Gênesis, porque quando a Bíblia vai nos dizer, quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, a Bíblia vai nos relatar que, quando Deus pergunta, Adão, chama Adão, Adão se esconde. E aí, quando Deus pergunta para eles se eles comeram do fruto que Deus havia dito para eles não comer, a palavra vai dizer que Adão culpa a Eva, que havia dado fruto. Ele fala assim que é a mulher que ele havia dado. Porque quando nós não conseguimos encobrir o nosso pecado, a gente quer justificá-lo. Só que quando nós estamos diante da face de Deus, nós precisamos entender que não tem como fingir ser algo. Porque Deus nos vê, eu vejo você aqui, mas Deus é Deus que conhece o meu e o seu secreto. A Bíblia vai dizer que Ele sonda o nosso coração. É Ele que esquadria o coração do homem. Eu te vejo aqui, o seu pastor te vê aqui, mas só sabem quem você é mesmo, é Deus. Nós te conhecemos na igreja, mas só Deus sabe como você é fora dela. E aí a Bíblia vai me orientar e vai me ensinar um primeiro princípio. É que em todos os momentos eu preciso buscar um direcionamento da parte de Deus para ficar e permanecer em um lugar. Às vezes a gente quer estar em muitos lugares, enquanto Deus está mandando nós ficarmos em somente um lugar. E quando a gente comete o erro de sair sem o direcionamento da parte de Deus, a gente fica perdido. Porque entenda, quem sai sem direcionamento, quem permanece em algum lugar onde Deus já disse para sair, não vai ser bem sucedido. E aí o problema da geração hoje é que eu ando segundo aquilo que penso, não aquilo que a Bíblia me orienta. Mas eu vim para te dizer essa noite, seja orientado por Deus e acate aquilo que Deus está te dizendo esta noite. Porque os caminhos de Deus são os melhores caminhos. A Bíblia vai dizer que Davi clama para que a misericórdia de Deus esteja com ele. E isso é muito lindo. Por quê? Porque a primeira coisa que eu preciso entender quando eu peco contra Deus é que eu pequei contra Deus. Davi só vai notar isto quando o profeta chega até ele. E aí, enquanto estava ali sentada,
Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que muitas das coisas que as pessoas hoje não se arrependem, não perdem perdão, é porque tudo se tornou normal. Tudo é normal hoje, tudo pode hoje. Só que a Bíblia vai dizer que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. A Bíblia vai me ensinar que nós somos um povo separado e a gente não pode fazer o que todo mundo faz. Só que o mal da geração é que é fazer tudo se tornar normal. Só que eu entendo que existem coisas que são comuns, mas não são normais. As pessoas querem implantar na igreja dizendo que algumas práticas são normais, mas elas não são. Porque a Bíblia vai condenar estas práticas. Então a gente precisa entender o que Deus requer de mim e de você. A palavra vai dizer que Davi clama para que o Senhor o perdoe. Então Davi reconheceu que ele pecou contra Deus. E quem reconhece que pecou contra Deus, ele busca se arrepender. E é nisso que eu quero me focar hoje. É sobre arrependimento. E quando a gente fala de arrependimento, eu falo de algo que gera mudança. Porque muitas pessoas falam com os lábios que se arrependeram de algo feito, mas voltam para a mesma prática. Só que quem se arrepende não volta para as antigas práticas. Porque uma vez que eu me arrependi, eu deixo aquilo que fiz e busco no Senhor para que Ele me perdoe do meu feito. A Bíblia vai dizer e vai me ensinar que Deus é um Deus misericordioso. E aí, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, versos de número 4 e 5. Para nós ganharmos tempo. Deus é rico em misericórdia. Mas Deus é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. E Davi está buscando esta misericórdia da parte de Deus. E aí eu acho muito interessante que existem pessoas que elas não sabem e não conhecem o Deus que elas servem. Davi sabia o Deus que ele servia e por um momento ele se desviou. Por um momento ele saiu da rota. Mas ele decidiu, no mesmo momento em que ele pecou e ele admitiu, buscar a misericórdia do Senhor. E aí eu vim te orientar, eu vim para te dizer, jovem, Deus não está preocupado com o que a gente fez. Ele está preocupado em como a gente vai agir depois do que a gente fez. Como a gente vai se posicionar depois do que a gente cometeu. Se a gente vai se arrepender, se a gente vai mudar as nossas práticas, se a gente vai buscar a misericórdia dele, se a gente vai buscar mudar de vida. É isso que Deus requer da gente. É uma mudança de vida. E a mudança de vida, ela acontece de dentro para fora. O arrependimento é gerado de dentro para fora. Então a Bíblia vem me ensinando isso. Por quê? Porque quando o profeta chegou diante de Davi, e Davi viu que pecou, ele se colocou em consagração. A Bíblia vai dizer que ele jejuou. Por quê? Porque quando eu erro, porque quando eu peco, a Bíblia vai dizer que a única coisa que faz divisão entre mim e o Senhor é o meu pecado. O que cria divisão entre mim e o Senhor é o meu pecado. E aí, para mim voltar a ter a comunhão que eu tinha, para eu voltar a ter um relacionamento com Deus, eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar o meu comportamento. Porque as palavras são importantes, mas as atitudes também. Não adianta eu declarar com os meus lábios e não praticar aquilo que eu estou dizendo. É preciso eu buscar a misericórdia da parte do Senhor e mudar as minhas atitudes. Porque a palavra, ela tem poder para fazer isso.
A Bíblia vai me ensinar, e se você ler os evangelhos de Jesus, Lucas, Mateus, Marcos, João, Jesus pregou o evangelho, mas não só com palavras, mas com atitudes. Ele proclamava o reino com atitudes. O que ele fazia, as pessoas falam, esse moço não é daqui. Por quê? Porque ele se comporta diferente, ele não se comporta como todo mundo. Então, quando nós erramos e pecamos contra o Senhor, a gente precisa buscar a sua misericórdia. E aí o salmista vai dizer, Davi vai dizer, tende misericórdia de mim. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que ele é amor. Eu não tenho dúvidas disso. Só que a Bíblia vai me falar, em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é um Deus de misericórdia. Só que eu preciso me converter dos meus maus caminhos. E se converter dos maus caminhos não é fácil. Por quê? Porque Davi olhou e cobiçou aquela mulher. E aí eu vim para te dizer que nem tudo que os seus olhos vê, que aparentemente são bons, aquilo que os nossos olhos querem, vão nos trazer benefícios. A Bíblia vai dizer que Davi, ele se prostrou, ele jejuou, só que Deus falou para ele que o erro dele teria consequências. Porque todas as vezes que nós erramos e pecamos contra o Senhor, existem consequências na minha e na sua vida, ainda que Ele nos perdoe. Aí, infelizmente, porque existem pessoas frustradas dentro da casa do Senhor, é porque foi pregado para ela que o nosso Deus só perdoa e não existem consequências. Só que toda a Bíblia vai dizer que certamente tudo aquilo que eu plantar eu vou colher. A lei da semeadura é infalível. Então eu vim para te chamar a atenção e dizer, o que você tem plantado nesta noite? O que você tem feito diante da face do Senhor? Porque este cenário não foi Deus quem colocou Davi, foi ele que se colocou. E tem cenário na minha e na sua vida que a gente que se coloca. E aí a gente se pergunta, por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo isso? A Bíblia vai dizer que Deus não permitiu o filho de Davi nascer. E aí, Davi questionou a Deus pelo que havia acontecido? Não, porque ele entendeu que era consequência daquilo que ele havia feito. Então tem coisas na minha e na sua vida que são consequências daquilo que eu e você fazemos. Não é porque Deus é mau, não. É porque a gente plantou e a gente vai colher. Não tem como eu plantar abacaxi e colher banana. É impossível. A lei da semeadura. Se eu colho fidelidade, certamente eu não vou colher coisas ruins. Então, quando eu vejo isso, eu vejo um homem que Deus escolheu, mas errou. Mas quando ele reconhece, o Senhor o alcança. E é isso que você precisa entender. Davi tentou encobrir diante dos olhos do povo. Ele tentou clamufar aquilo que não pode ser clamufado. Ele não confiou em Deus. Aí a Bíblia vai dizer que, por ele não confiar em Deus, por ele não entender que ele pecou de imediato, só quando o profeta vai até ele, Deus leva o profeta para falar com ele. E aí a pergunta de Deus, eu perguntei para Deus, por que, Senhor? Porque Davi não reconhece de imediato que pecou. Porque o Senhor tem que enviar alguém para orientá-lo. Às vezes, a gente jovem não quer escutar a orientação de ninguém. Essa é a verdade. A gente acha que tudo que a gente está fazendo é certo. Só que Deus levanta pessoas para nos orientar ainda. Deus levanta pessoas para nos alertar e dizer, não está certo, você precisa consertar isto.
E a gente precisa acatar aquilo que Deus tem usado os seus servos para dizer. Então a gente precisa entender que nós estamos debaixo da submissão, primeiro de Deus, segundo do anjo da igreja, o pastor da igreja. Segundo, debaixo da direção do líder também. Porque às vezes a gente acha, eu sou dono do meu próprio nariz, eu mando em mim mesmo, eu não preciso dar o quê? Satisfação para ninguém. Só que Davi pode estar reinando, só que ele precisa ser submisso à voz de Deus ainda. Foi Deus que estabeleceu ele. Então não importa o cargo que você ocupa, você precisa continuar dando ouvido à voz de Deus. Não importa a posição em que você está hoje, você precisa estar o quê? Atento àquilo que Deus está te orientando. E aí eu escrevi aqui um sermão, mas eu não escrevi isso aqui. Mas o Espírito Santo de Deus me incomoda te dizer que você precisa ser submisso àquilo que Deus está te orientando. Porque o que Deus está usando o servo dele para te orientar, é porque ele recebeu de Deus para te entregar. Natan não foi falar aquilo que ele queria. Ele foi falar aquilo que Deus havia falado para ele. Então entenda, quando Deus usar alguém, não é a pessoa te dizendo, é Deus te orientando. É Deus te exortando para você o quê? Caminhar segundo aquilo que Ele quer. A Bíblia vai me ensinar que Davi não questionou o profeta. Ele só entendeu e abaixou a cabeça. É isso mesmo. Eu pequei contra o Senhor. Diferente de Adão, ele não arruma desculpa pelo seu feito. Ele só reconhece o seu erro. Não tenta arrumar desculpas, porque nada vai justificar aquilo que você fez. Essa é a verdade. Nada justifica aquilo que a gente faz. Mas a gente pode contar com uma coisa, a misericórdia e a graça dele sobre nossas vidas. A graça é um favor imerecido, a gente não merecia, mas mesmo assim ele nos concede. Aí a gente vem para o culto, e aí a gente quer escutar Deus falar, e a palavra de Deus para alguém hoje é: seja direcionado por aqueles que eu tenho colocado em sua vida. Escute e acate aquilo que eu tenho usado os meus servos para dizer. Por quê? Porque eles não estão falando de si mesmos, eles estão falando algo que eu entreguei a eles. A Bíblia vai dizer que Davi escutou. Deus disse assim que a espada não se apartaria da sua casa. Deus já tinha decretado isso, mas mesmo assim ele se humilha perante ao Senhor. E é isso que eu acho mais interessante, por quê? Porque a gente confunde as coisas e a gente fala assim, que os humilhados serão exaltados. E quando a gente fala de humilhação, a gente acha que a gente precisa ser humilhado por alguém. Mas eu quero te trazer a questão de humilhação de outra maneira, que é você próprio se humilhar perante a face do Senhor. Não é alguém te humilhar, é você próprio se humilhar e reconhecer que você errou e pecou. Por quê? Porque tem gente que está distante de Deus e não sabe o porquê. E aí a Bíblia vai dizer que a única coisa que faz divisão entre mim e você, entre mim e Deus, é o meu pecado. E muitas das coisas que a gente acha que Deus esqueceu, e Deus não esquece de nada que a gente faz, a gente esquece, ou a gente finge que esquece. Mas tem coisas que a gente precisa revelar e declarar diante do Senhor. Davi se colocou e se prostrou diante da face do Senhor, dizendo o que havia feito. Por quê? Porque eu preciso ser sincero com Deus. Eu preciso contar para Deus as minhas dificuldades. Eu preciso contar para Deus aquilo que para mim tem sido uma tentação, para que Ele possa me ajudar. Eu preciso contar para Deus aquilo que eu fiz, mas que eu me arrependi, para que Ele possa vir com a sua misericórdia. Às vezes a gente fala assim, Deus sabe de tudo e Ele não precisa ouvir nada. Mas Deus quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir o que você fez, mas não é para Ele te condenar, Ele não quer te apontar. Ele não quer falar o que você errou, Ele quer o quê? Te perdoar. Se assim o quê? Você abandonar as antigas práticas. Porque aquele que abandona o pecado, ele alcança a misericórdia.
Aquele que deixa as antigas práticas, ele volta a ter um relacionamento com Deus. O problema é que não existe mudança. As pessoas querem vir e permanecer do jeito que estão. Só que o reino de Deus, a proposta de Jesus para mim e para a sua vida é: toma sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Você não entra no reino de Deus ganhando. Você já começa deixando coisas. Então, jovem, entenda. Deus não quer apontar o seu erro, porque eu, ser humano, posso olhar você e dizer que você errou, pecou. Eu posso falar que você não fez certo, correto. Mas só Deus te conhece. Só Deus sabe o que você tem vivido. Porque eu acho muito lindo que o Senhor se coloca no nosso lugar. Ele se coloca em nosso lugar, porque a Bíblia vai dizer que Jesus veio. Ele se colocou no nosso lugar. E viveu tudo que a gente vive hoje. As tentações que ele passou, que a gente passa, ele passou também. Mas tudo isso ele fez para quê? Para nos provar que é possível vencer as tentações. Para você viver a tentação, a primeira coisa é continuar ouvindo a voz de Deus. Entendendo o tempo de Deus na sua vida. Davi não entendeu o tempo. Ele quis estar no palácio no tempo que ele deveria estar na guerra. E aí a pergunta de Deus para algumas pessoas neste lugar, esta noite, é: qual tempo você tem vivido? Qual é o tempo que você tem vivido e você quer sair? Mas é tempo de ficar. Que você quer fazer, mas não é tempo de fazer ainda. A gente quer se precipitar e toda vez que a gente se precipita, a gente faz coisa errada. Mas Deus está dizendo: busque em mim direcionamento. Volte a ser sensível ao meu direcionamento. Por quê? Porque todas as vezes que você for direcionado por mim, não vai ter erro. A rota eu dou. Sou eu quem faço você chegar. A gente se preocupa com o tempo e a gente fala assim: eu estou muito atrasado, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas o céu está dizendo para alguém: acalma. Sou eu quem determina o tempo. Sou eu quem rege o tempo e eu sei o tempo certo de fazer algumas coisas na vida de alguém nesse lugar. Às vezes a gente quer uma coisa para ontem, enquanto Deus diz assim: não chegou o tempo ainda. Porque tem coisas que eu não estou pronta para receber. Tem coisas que o Senhor precisa me dar estrutura para que eu possa viver aquilo que Ele tem para mim. E a gente precisa entender isso. Porque quando a gente não entende isso, não entende o tempo de Deus, a gente fica no palácio quando a gente não deve ficar. A gente cobiça algo que não é nosso, mas que é de outro. E aí, enquanto eu estava em casa, o Espírito Santo disse para mim assim: filha, diz para alguém naquele lugar que o tempo na vida dele vai chegar. Chegou o tempo de Davi reinar. Chegou o tempo de Davi exercer o seu ministério. Deus o chamou, mas houve um erro de percurso. Mas toda vez que a gente erra o percurso, toda vez que a gente quer pegar um atalho, o céu nos traz de volta para o caminho. O céu nos traz de volta quando nós nos prostramos. Então Davi está dizendo assim: Senhor, eu sei que você é rico em misericórdia. E que essa misericórdia me alcance. Eu não sei como você chegou neste lugar. Aí você pode olhar para mim e falar assim: mas será que eu tenho pecado? Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos todos os dias. Isso é um fato, porque a Bíblia vai dizer: se eu digo que não peco, assim já estou pecando em dizer isto. Mas eu preciso reconhecer, para me alcançar a misericórdia da parte dele. Não tenta encobrir nada diante dos olhos dos homens, porque os homens não podem te perdoar por completo.
Você precisa confessar os seus erros e as suas transgressões para o Senhor. E o céu me diz esta noite que existem pessoas que ficaram no tempo errado no palácio. Cobiçaram coisas com os olhos, e os olhos são enganosos. O nosso coração é enganoso. E essas pessoas tomaram a atitude de fazer coisas que o Senhor não se agradou. Mas o céu diz hoje para alguém: se você se arrepender, se você hoje entender que você errou, eu te alcanço com a minha misericórdia. Aí muita gente deve estar pensando assim: mas não é todo mundo crente? Não está todo mundo na igreja? Só que às vezes a gente erra naquilo que a gente faz, nas decisões que a gente toma. E o Senhor disse para mim: a gente não toma nenhuma decisão. Deus não falou para Davi chamar a mulher de Urias, mas ele chamou. Então tem coisas que a gente faz por nossa conta própria. Eu vou fazer e vou fazer. Só que entenda que o céu é um Deus, o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Se nós erramos, se nós pecamos, se nós transgredimos aquilo que Ele nos ensina, se a gente deixa por um momento aquilo que aos nossos olhos é bom, é atrativo, a gente cai na tentação de ceder a ela, nós caímos na tentação e nós cedemos a ela, o Senhor sempre vai estar ali para nos escutar e para nos perdoar. Só que o que Deus quer de mim e de você é mudança. E mudar não é fácil. Porque mudar é sair da zona de conforto. Mudar não é ficar como estou. É mudar o meu estado. Eu estou assim hoje. Mas eu escolhi fazer diferente. Eu escolhi ser guiada pela palavra. Eu escolhi ser orientada por Deus. Seja orientado pelo céu. Seja orientado por Deus. Por quê? A orientação de Deus é para nos ensinar. Todas as vezes que Deus vem e nos orienta, Ele está o quê? A Bíblia vai dizer que Deus só corrige quem Ele ama muito. E por nos amar, Ele está nos orientando, dizendo hoje. Antes de a palavra falar com você, ela falou comigo. Porque a palavra, ela vai nos exortar. A palavra, ela vai ser consolo para a nossa alma. Mas também tem horas que a palavra vai ser o quê? Correção. Às vezes a gente acha que tem algumas coisas que a gente faz que não incomoda a Deus. Tem coisas que pra gente não é nada, mas Deus está dizendo: eu não me agrado disso. E a gente sabe quando isso não agrada o Senhor. A gente entende que isso não é o certo. Mas a gente só cai na consciência disso quando alguém vem e fala. Então, Davi entendeu isto. Aí o verso 2 vai dizer assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É muito lindo isto. Porque Davi, ele entendeu o que ele havia feito. Ele olhou para o que ele havia feito e disse: eu errei. Então, para a mudança acontecer, eu preciso identificar aquilo que precisa ser mudado. Para a mudança ocorrer, eu preciso saber aonde houve um erro de percurso. Aonde eu decidi fazer o que eu queria e não dar ouvido à voz de Deus. Aí a Bíblia vai continuar dizendo: contra ti somente pequei.
E fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. A gente peca, a gente erra, a gente é falho. Na condição de ser humano, não existe ninguém perfeito. Todo mundo está sujeito ao pecado. Todo mundo é tentado. Mas a escolha é minha e sua, em se arrepender, em buscar estar ali, debaixo do direcionamento da parte do Senhor. E estar debaixo do direcionamento do Senhor, ser direcionado por Deus, não é sinal de que nada de ruim vai acontecer. E que é um texto que vai refletir isto, é quando Jesus disse para os discípulos atravessarem para outro mar. Os discípulos não pensariam que aconteceria uma tempestade. Por quê? Não foi Deus quem falou? Não foi Jesus que deu o direcionamento? Nada poderia acontecer, segundo o quê? Aquilo que eles pensavam. Porque se eu estou obedecendo, se eu estou fazendo aquilo que Deus quer, nada de ruim vai acontecer. Só que acontece uma tempestade e eles não contavam com aquilo. Só que o que eu preciso entender é que o Deus que me direciona, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele zela para cumprir com a sua palavra. E aí o Senhor ministra no meu coração no dia de hoje o importante é como você se posiciona mediante aquilo que você tem feito. Errar, cair em tentação, todos nós somos sujeitos. Mas o que vai mudar é como eu me posiciono diante disso. E como você tem se posicionado mediante os seus erros? Como você tem se apresentado diante do Senhor? Porque às vezes a gente ora, a gente clama e a gente só pede. E a gente não confessa aquilo que a gente fez. Mas o céu está dizendo para alguém: eu sei o que você fez, mas você precisa me confessar com os teus lábios. Você precisa me dizer o que você não deveria ter feito, mas você fez. Para que a minha misericórdia te alcance. Natã foi até o rei. Aí eu acho, abra a sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo de número 12. Verso de número 7. E Natã disse a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei da mão de Saul. Eu te dei a casa do teu Senhor, as esposas do teu Senhor, no teu peito. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora muito, eu te teria dado ainda mais. E de tais e tais coisas. Por que desprezaste o meu mandamento do Senhor, para fazer o mal à sua vista? Um ponto de uma pergunta. Tu mataste Urias, o Heteu, com a espada, e tomaste a sua esposa para ser a tua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Eu acho muito importante esse versículo, porque Deus havia dado tudo para Davi, mas mesmo assim Davi queria mais. A Bíblia vai dizer que o Senhor entregou na mão de Davi a casa, o reinado, as esposas dos servos dele, de Saul, a casa de Israel, de Judá. Só que, quando eu leio isto, eu entendo que toda vez que Deus nos dá coisas, toda vez que Deus deposita coisas sobre a nossa vida, a gente sempre vai achar que não é o suficiente.
Davi tinha tudo. Tudo, mas mesmo assim ele queria outra coisa. Mas o Senhor está dizendo para alguém, não queira aquilo que você tem visto que aparentemente é bom, mas queira aquilo que você já tem. Deseje aquilo que eu já coloquei sobre a sua mão. Porque às vezes a gente quer muitas coisas e a gente se perde nessas muitas coisas. Mas tudo que a gente precisa, a gente já tem. E o céu está dizendo para alguém, eu dei tudo na sua mão. Você não precisa cobiçar outra coisa, você não precisa ter outra coisa. Porque o que eu te dei é o suficiente. O que eu depositei sobre você é o suficiente. Misericórdia é bondade. Quando eu falo de misericórdia, eu falo de a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. A misericórdia do Senhor nos alcança e nos perdoa. Quando nós nos posicionamos para assim buscar a sua misericórdia. Saber que Ele é rico em misericórdia é bom, mas a gente precisa buscar essa misericórdia. A gente precisa se humilhar mais, a gente precisa descer mais. Porque a Bíblia vai dizer que, Davi vai dizer, eu fui formado desde o ventre da minha mãe, eu fui formado, fui concebido em pecado. Só que Davi, entendendo isto, entendendo que a sua natureza era pecaminosa, buscou em Deus misericórdia. Busque em Deus hoje. Por quê? Porque Ele está aqui. Por quê? Porque Ele te escuta e Ele te entende mais do que qualquer outra pessoa. Se você conversar comigo, você me contar o que você fez, eu posso não o quê? Não aceitar, falar que é errado. Mas o Senhor nos entende, Ele se coloca no nosso lugar. Quando nós nos colocamos para conversar com o Senhor, Ele está pronto para nos escutar. E o mais engraçado nisso tudo é que Deus sempre está pronto para nos ouvir. A gente é que não quer muitas vezes nos relacionarmos com Ele. Por quê? A Bíblia vai dizer que em Gênesis, que na viração do dia, Deus descia no jardim para conversar com o homem. Não foi Deus que falou assim, eu não tenho um horário. Deus sempre tinha um horário para conversar. Isso não mudou. Deus sempre tem um horário para conversar comigo e com você. Quem não aparece para conversar com Deus é eu e você. Quem não desce em oração para se relacionar e contar aquilo que a gente fez, somos nós. O erro não está em Deus, o erro está na gente. Mas eu vim para te dizer, eu vim para ser boca de Deus sobre a sua vida hoje. Que Deus está aqui na casa. E Ele está dizendo assim, não importa como você chegou a este lugar. Importa como você vai decidir sair diante deste lugar. Diante daqui, diante desta mensagem. Como você se posiciona? Por quê? É importante escutar, mas é importante eu aplicar isso na minha vida. Depois que eu saio deste lugar, o que eu faço de diferente? Deus está dizendo, tem coisas que precisam ser mudadas. Não é para ontem, não vai fazer isso amanhã, é para hoje. Porque a palavra que o céu ministra para algumas pessoas é, precisa haver mudança. Por quê? Porque aonde há mudança, há arrependimento de fato. Glórias a Deus. Vamos continuar lendo, até nós chegarmos aqui. Eis que a minha iniquidade fui formada e em pecado fui concebido pela minha mãe.
Iniquidade é uma prática onde eu sempre faço aquilo sabendo que está errado. Eu faço aquilo com a consciência que está errado. A iniquidade é quando eu sei que Deus não quer que eu faça, eu sei que é errado, mas mesmo assim eu estou fazendo isso. E quantas pessoas hoje não estão neste cenário? Deus está falando que é errado, a Bíblia está exortando que não é certo, mas elas decidem fazer o que querem. Só que eu entendo que para andar com Deus, não é fazer o que quer, porque eu decidi ser guiado. Quem é guiado deixa alguém ir na frente e vai atrás, deixando ser guiado por alguém. E aí a Bíblia vai dizer que ele sabia que o que ele estava fazendo ele não era para ter feito. Mas mesmo assim, ele fez. Tem coisas que a gente faz e a gente sabe que é errado, porque hoje Deus está pregando sobre isso. Aí amanhã a gente sabe que é errado e a gente faz. Mas eu acho muito importante entendermos que a graça de Deus nos alcançou. A misericórdia dele está sobre nossas vidas. A graça, ela não é de graça. Um preço foi pago. Não tem como mensurar o preço que foi pago. A gente precisa valorizar aquilo que foi feito. A gente precisa entender que não é tempo mais de brincadeira, não é tempo de hoje eu me arrependo, amanhã eu continuo fazendo o que quero. Eu escuto Deus falar, mas não sigo aquilo que Deus está falando. É tempo de nós, e eu me incluo nisso, é tempo de nós buscarmos em Deus misericórdia. É tempo de nós nos derramarmos mais, se humilhar mais. O tempo oportuno é este. Por quê? Porque ele está vindo aí. Ele está vindo aí para buscar um povo que se separa, que não faz o que todo mundo faz. Que não anda segundo aquilo que o mundo prega, mas anda segundo aquilo que ele tem orientado. Se você olhar todas as pessoas na Bíblia, todos os personagens bíblicos que Deus chamou e escolheu, ele testou a capacidade deles de obedecê-lo. Porque para andar com Deus precisa obedecer. A Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque sacrificar dá muito trabalho. Mas hoje eu e você tem a oportunidade de a graça estar sobre nós. E o sacrifício perfeito já foi feito. Então entenda esta noite que a misericórdia dele está sobre nossas vidas. E se ele está nos orientando, se ele está nos chamando a atenção para isto no dia de hoje, é só para que ele aperfeiçoe a obra que ele iniciou nas nossas vidas. Porque um pai que ama o seu filho não vai ver ele andar nos caminhos tortos e não falar nada. Um pai que ama o seu filho vai chamar a atenção do seu filho e falar: filho, assim não dá. Assim você não vai conseguir. E é isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo aos nossos corações hoje. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama pessoas verdadeiras. A verdade é um dos atributos de Deus. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque Deus, ele pregava e vivia e pregava. E quando a gente prega e testifica daquilo que a gente diz viver, a gente passa a verdade para as pessoas que estão lá fora. A verdade do Senhor. A verdade que nós precisamos ter com Deus, que às vezes a gente não tem. E a gente quer dar um de forte, a gente quer dar um de imbatível, mas que é preciso a gente, às vezes, dizer que a gente precisa melhorar. É preciso melhorar em muitos aspectos nós, como seres humanos. E o maior aspecto esse é a verdade.
Porque a gente ora a Deus. E aí, às vezes, a gente ora como se a gente fosse pessoas imbatíveis. Só que Deus sabe que a gente não é imbatível, que a gente não é tudo isso. E aí, a gente não fala o cenário que a gente está vivendo de fato. O que eu quero dizer com isso é que você pode contar para Deus tudo. Não existem coisas que você tem. Amigo, a gente seleciona o que a gente pode contar. Para Deus a gente pode contar tudo. Por quê? Porque Ele nos conhece. Ele sabe da verdade que está empregada no meu coração e no teu. A gente precisa ser transparente com o céu. Aí o verso de número 7 vai dizer assim: purifica-me. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Todos nós, a palavra vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra tem poder para nos limpar e para tirar aquilo que precisa ser tirado. Só que a gente precisa aceitar a palavra. O que é aceitar a palavra? Colocar em prática. Viver esta palavra. Porque eu não sei se eu disse no último dia que eu vim aqui, mas a palavra está sendo uma coisa tão teórica que a gente fala, mas não vive. Mas o que o céu quer de mim e de você é: viva mais. Fale, mas pregue com atitudes também.